hoje. Jesus era pobre ou rico? Um dos argumentos usados por aqueles que se opõem para a ideia da prosperidade material para os cristãos é o de que Jesus foi pobre durante o tempo em que viveu na terra. Ressaltam que ele viveu na pobreza desde o seu nascimento, em um estábulo, tendo uma manjedoura por berço. Durante seu ministério, quando não tinha onde morar, até ser crucificado e enterrado em um túmulo emprestado. A ideia da pobreza de Jesus é repetida com tanta frequência e ensinada por tanto tempo que a maioria das pessoas jamais parou para questioná-la e verificar se é biblicamente válida. Isso não faz com que ela seja correta, só porque foi pregada à exaustão. Na verdade, acredito que essa aceitação comum é totalmente contrária aos claros ensinamentos das Escrituras. A verdade é que Jesus definitivamente não teve uma vida deficiente, pouco fértil, improdutiva, digna de pena, irregular, com poucos recursos, insuficiente, desprotegida, infeliz. Todos esses termos são usados para definir a palavra pobre, e Jesus nunca passou por isso. Na noite em que Jesus nasceu, José e Maria precisaram abrigar-se em um estábulo, é verdade. Envolveram Jesus em panos e deitaram-no em uma manjedoura. Mas, em trecho algum do Evangelho, está registrado que eles ficaram no estábulo pelo fato de não terem dinheiro suficiente para pagar por um quarto. Naquela ocasião em particular, por causa do censo decretado pelo imperador romano César Augusto, havia tantas pessoas na pequena cidade de Belém que não havia lugar na hospedaria. Então, quando José e Maria chegaram, todos os hotéis estavam com a placa "Não há vagas" pendurado na porta. Uma cidade lotada, sem um quarto disponível, não é exatamente um indicativo de pobreza. Vejamos a seguir as duas principais passagens usadas para defender a ideia de que Jesus era pobre. Primeiro, em Lucas, capítulo 9, e o versículo 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, isso em 2 Coríntios agora, capítulo 8, versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. A interpretação do versículo de Lucas é geralmente de que Jesus teve uma vida tão pobre que jamais possuiu uma casa ou teve um lugar onde ficar após ter iniciado seu ministério na terra. Vamos nos aprofundar mais no verdadeiro significado desse versículo mais adiante, ainda nesta nossa pregação. Quando Jesus se tornou pobre, então? A passagem na segunda epístola de Paulo aos Coríntios declara, de uma forma clara, que Jesus tornou-se pobre e vivenciou a pobreza. Quando? Durante toda a sua vida terrena? Durante os anos do seu ministério? Exatamente quando Jesus se tornou pobre? Gostaria de lembrar você de que Jesus não foi um homem pobre durante os 33 anos de sua existência terrena, inclusive durante os 3 anos de seu ministério. Ele se fez pobre sobre a cruz do Calvário, quando se tornou nosso substituto e pagou o preço por nossos pecados. Em Isaías capítulo 53, o grande capítulo da Bíblia que aborda essa substituição, é narrado que Jesus carregou nossos pecados e tudo o que se relacionava a eles. Cristo tomou sobre si o que pertencia a nós, para que pudéssemos receber o que pertence a Ele. Veja Isaías capítulo 53, versículos 4, 6 e 10. A palavra traduzida por paz, por exemplo, no versículo 5, é em hebraico a palavra shalom, que tem os seguintes significados: seguro,
bem, feliz, bem-estar, saúde, prosperidade e repouso. Essa passagem nos fala que Deus permitiu que Jesus carregasse nossas dores e iniquidades para que, pelo seu sofrimento, recebêssemos cura, paz, segurança, bem-estar, felicidade, descanso e prosperidade. Há outros importantes versículos sobre essa substituição que devemos considerar. Veja 2 Coríntios capítulo 5, versículos 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E em Gálatas capítulo 3, versículos 13 ao 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. No Calvário, Cristo tomou nossas dores para nos dar saúde. Ele foi feito pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele fez-se maldição para que pudéssemos receber a bênção. Voltemos a 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Veja que, por seu sacrifício na cruz, Jesus tomou nossa pobreza para nos prover das riquezas da sua graça. Ele tornou-se pobre para que pudéssemos ser ricos, o que significa provisão abundante. Quando Jesus tomou o pecado, as dores, a maldição e a pobreza, foi na cruz. Ele fez isso para que pudéssemos receber bênçãos como saúde, justiça e prosperidade. Cristo tomou o castigo que cabia a nós, de maneira que pudéssemos receber as bênçãos que pertencem a Ele. A razão de eu estar tão certo de que isso é o que está nas Escrituras, e é isto o que as Escrituras falam, e que é o Evangelho, quando propriamente examinados e verificados, corretamente divididos, não retratam Jesus como um indivíduo abatido pela pobreza, jamais. Ao contrário, Jesus é visto como um homem cujas necessidades eram supridas e que estava sempre envolvido em satisfazer as necessidades alheias. Vamos começar pelo começo. Vejamos os presentes e tesouros. Comecemos bem no início da vida de Jesus. Quando ainda muito pequeno, ele recebeu alguns presentes caros e valiosos que lhes foram dados pelos sábios, os magos, que viajaram da Pérsia para encontrar e adorar o recém-nascido rei dos judeus, cuja estrela eles haviam visto no Oriente. O registro no Evangelho deixa claro que os presentes que entregaram a Jesus não eram quinquilharias, qualquer baboseira, qualquer coisa que foi jogada aos pés do menino Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 11 diz: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Outras tradições e traduções do mesmo versículo confirmam que os sábios entregaram presentes valiosos. Uma versão traz sacos de tesouro, outra declara bolsas de tesouro. A versão na linguagem moderna traz cofres. O Novo Testamento do século XX diz tesouros, enquanto a versão Knox apresenta tesouros guardados. O rei Herodes, representante local dos judeus, nomeado com a permissão das autoridades romanas, ficou muito enciumado e desconfiou de que o pequeno rei, um dia, pudesse tirar-lhe do trono. Por isso, ordenou o assassinato de todos os meninos nascidos na região de Belém que tivessem 2 anos de idade ao menos. Tendo sido avisado por um anjo, em sonho,
José pegou Maria e o pequeno Jesus e partiram no meio da noite, iniciando uma longa jornada para o Egito. Então, é possível, até mesmo provável, que a prosperidade dos presentes oferecidos pelos sábios tenha ajudado a família de Jesus na viagem para o Egito e talvez os tenha sustentado durante todos os meses que permaneceram lá. Jesus, ele tinha colaboradores em seu ministério, você sabia disso? Quando Jesus iniciou seu ministério público, ele chamou 12 discípulos para seguirem com ele. Por 3 anos, ele e seu pequeno grupo viajaram por toda a Palestina, Galiléia, desceram o rio Jordão para as colinas da Judéia e subiram a Jerusalém. Mesmo naqueles dias, quando viajar significava caminhar ou montar sobre um animal, às vezes dormir a céu aberto, buscar abrigo em casa de amigos, manter tantas pessoas na estrada, o gasto devia ser considerável. Alimentação e roupas para 12 ou mais pessoas, dia após dia, semana após semana, exigiam que Jesus tivesse dinheiro suficiente para as provisões. Sem falar que esses 12 discípulos tinham famílias que também precisavam ser sustentadas. De onde vinha o dinheiro? A Bíblia nos diz que Jesus tinha parceiros de ministério que o ajudavam a prover seu sustento. Está escrito Lucas capítulo 8, versículos 1 ao 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Veja, com suas fazendas, com seus bens. Isso faz parecer que Jesus e seus discípulos eram um bando de pobres e necessitados, viajantes com as mãos estendidas, como mendigos? É claro que não. Suas necessidades eram satisfeitas pela generosidade de vários parceiros que, fiel e constantemente, proviam o ministério de Jesus. E muitas pessoas pensam que Jesus era um sem-teto. A Bíblia fala isso? Claro que não. Ao contrário do que tradicionalmente se pensa, Jesus tinha uma residência fixa. A passagem mais frequentemente citada da tentativa de provar que Jesus jamais teve uma moradia está em Lucas, capítulo 9, quando nós lemos esses versículos que diz: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Versículos 51 até o 58. Contextualizando, podemos ver que, no versículo 58, Jesus estava simplesmente dizendo: neste momento de minha vida, estou em trânsito. Continuarei meu caminho para cumprir a minha missão. Não permanecerei na terra, estou prestes a ser levado para o céu. Note que existem outras passagens que parecem indicar que Jesus não tinha uma casa ou lar terreno. É isso que a Bíblia diz? Claro que não. Você vai ver que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículos 12 ao 13, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para casa, para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Como alguém pode ir para a sua cidade a menos que more lá? E como morar lá a menos que tenha um lugar para viver? Em Marcos capítulo 2, versículos 1, também há um trecho muito interessante. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus não poderia estar em casa, ou não se poderia dizer que ele estava em casa se não tivesse uma casa para estar e a casa não fosse dele.
O argumento de que Jesus não tinha uma casa não pode ser usado como prova de pobreza, porque as Escrituras indicam que ele, na verdade, tinha um lar. Há outros indicativos bíblicos de que Jesus não teve uma vida de pobreza. Por exemplo, quando era necessário, o poder de Deus operava milagrosamente por intermédio de Jesus para satisfazer as necessidades dele e a dos outros. Como, por exemplo, o milagre do peixe com a moeda em sua boca. Duas outras passagens de Mateus também ilustram o milagre de Deus operando a favor das necessidades materiais do povo. Em Mateus capítulo 14, é narrada a história de como 5.000 homens foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. Em Mateus capítulo 15, versículos 32 ao 39, é contado que 4.000 homens foram alimentados com 7 pães e alguns peixes. Durante seu ministério terreno, Jesus demonstrou sucessivamente que os recursos necessários para tudo aquilo de que precisassem estavam disponíveis para ele. Você vê também Jesus ajudando os pobres. Tudo isso que eu estou falando para você é algo que uma pessoa pobre não faz, só uma pessoa rica. Outra razão para crer que Jesus era próspero é que a Bíblia indica que, com regularidade, seu ministério ajudava financeiramente os pobres. O registro que o apóstolo João faz da última ceia é uma das passagens mais poderosas e tocantes do Novo Testamento que nos apresenta eventos significantes e importantes, como, por exemplo, em 3 importantes versículos com respeito a Judas, que enfatizam o fato de que o ministério de Jesus tinha recursos suficientes para dar assistência financeira aos pobres, aparentemente de maneira regular. Comprar provisões para uma festa e doar aos pobres eram, aparentemente, comportamentos habituais para os discípulos. Pessoa alguma pode fazê-lo sem dinheiro. Você sabe, Judas era o tesoureiro. Sabemos que Jesus possuía dinheiro, pois tinha um tesoureiro que regularmente desviava o dinheiro dos fundos sob sua guarda. Em João capítulo 12, versículos 6, lemos: ele, Judas, não falou isso por interessar-se pelos pobres, mas porque era ladrão. A versão William traz: como carregava a bolsa para os 12, ele costumava tirar o que nela era colocado. Creio que seja razoável concluir que pobres, indigentes e necessitados não teriam um tesoureiro, nem designariam uma pessoa para cuidar do seu dinheiro. Jesus e os discípulos tinham dinheiro suficiente para deixar alguém encarregado de cuidar dele. Os registros do Evangelho também sugerem que havia fundos suficientes no tesouro para que Jesus pudesse ali administrar e dar para as pessoas, abençoar as pessoas e fazer muitas e muitas coisas. E era tanto dinheiro que Judas passou a roubar de tempos em tempos, sem que isso fosse notado de imediato. Um tesoureiro não poderia constantemente desviar dinheiro da bolsa, a menos que houvesse uma entrada regular de fundos. Se havia dinheiro suficiente na bolsa para Judas retirar alguma quantia regularmente e ainda sobrar o suficiente para sustentar o grupo, Jesus não deve ter sido pobre. Durante uma visita para a casa de Lázaro, nós vemos aí que Jesus ele se diferenciava dos pobres. Nós vemos aí que na casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, Jesus falou aos convidados para a ceia: pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. João capítulo 12 e o versículo 8. Repare que Jesus não chamou a si mesmo de pobre. Ele fez uma clara distinção entre os pobres e ele. Algumas pessoas erroneamente pensam que, com essa afirmação, Jesus disse que ajudar os pobres não é importante. No entanto,
A referência do Antigo Testamento que ele cita indica claramente que não foi isso que ele quis dizer. Veja, em Deuteronômio capítulo 15, versículos 11, é dito: sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Na verdade, Jesus estava dizendo: sempre existirão pessoas pobres necessitando de ajuda e vocês devem ajudá-las o quanto puderem. Vocês sempre terão oportunidades para ajudar os pobres, mas eu não estarei com vocês por muito tempo. A questão é que Jesus não se identifica como um dos pobres. Ele não disse: sempre haverá pobres como eu. Em vez disso, fez uma distinção clara entre os pobres e ele. Encontramos também outra indicação bíblica de que Jesus não era pobre, pois foi quem menos se incomodou com o fato de um perfume que custara o salário de um ano ter sido usado para ungir os seus pés. Isso em João capítulo 12, versículos 1 ao 8. Um homem pobre que não estivesse acostumado a possuir coisa alguma, provavelmente não teria uma atitude tranquila ao ver o salário de um ano ser derramado sobre os seus pés. Mas Jesus não ficou intimidado, constrangido, nem levemente desconfortável com relação ao valor do perfume que Maria usou para ungir os seus pés. Por quê? Porque considere quem Jesus realmente era. Jesus era e é o Criador desse mundo. O Evangelho de João declara: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Em Colossenses capítulo 1, versículos 16, é proclamado: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Agora, consideremos o lar real de Jesus, o lugar que ele criou para si e, eventualmente, para nós também habitarmos. Lembre-se, todos, de se empenhar em fazer de seu lar um lugar que combine com seu gosto, onde seja confortável viver. Jesus se empenhou em fazer o céu um lugar ao seu gosto. O lar de Jesus foi descrito por nós em Apocalipse. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com o jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse capítulo 21, versículos 10, 12, 18, 19 ao 21. Quem poderia projetar e criar um lugar tão magnífico para morar? O Salmo 24, versículo 10, nos dá a resposta. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vejamos algumas passagens da Bíblia que nos ajudam a ter uma noção da majestade e do poder de Deus. Lembre-se, se tais coisas são ditas do Altíssimo, elas também pertencem a Jesus. Em João capítulo 10,
versículos 30, é dito: eu, Jesus, e o Pai somos um. E em João capítulo 14, versículos 9, quem me vê a mim, vê o Pai. Melquisedeque referiu-se a Deus como Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Gênesis capítulo 14, versículos 19. Moisés disse: a terra é do Senhor. Êxodo capítulo 9 e o versículo 29. Josué afirmou que Deus é o Senhor de toda a terra. Josué capítulo 3 e o versículo 11. O rei Davi declarou: Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. 1 Crônicas, capítulo 29, e o versículo 11 e 12. Deus, falando de si mesmo para Jó, afirmou: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhes deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Jó capítulo 41 e o versículo 11. O salmista Davi declarou: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24, versículo 1. Davi também diz: cheia está a terra das tuas riquezas. Salmos 104, versículos 24. O Senhor fala de si mesmo: porque meu é todo animal da selva e as alimarias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Salmos 50, versículos 10 ao 12. Deus fala a Isaías: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabedelo dos meus pés. Isaías capítulo 66, versículo 1. Por intermédio de Ageu, o Senhor declarou: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ageu capítulo 2 e o versículo 8. Zacarias refere-se a Deus como o Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 4, versículo 14. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 10: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 26 e 28. Acerca de Jesus, Paulo afirma em Filipenses que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomado forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhes deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11. Jesus estava com o Pai na criação e vive no céu com ele e os anjos também. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 21, está registrado que as ruas do céu são de ouro puro. Ouro, para Jesus, é o mesmo que asfalto para nós. Ele deu origem a este mundo, ao ouro, à prata, aos diamantes, aos rubis, às safiras e a toda sorte de riquezas naturais. O gado sobre milhares de colinas lhes pertence. Ele criou tudo. Não nos surpreende que ele não se tenha abalado com um pouco de perfume derramado sobre os seus pés. Você sabia que Jesus jamais deixou faltar coisa alguma? No final do seu ministério, o ministério terreno de Jesus, seus discípulos testificaram que ele jamais permitiu que faltasse algo. Está escrito em Lucas capítulo 22 e o versículo 35. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagens ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles.
Se os discípulos testemunharam que nada lhes faltou enquanto cumpriam suas atribuições ministeriais, podemos concluir que tiveram suprimento completo e provisões abundantes. No mínimo, eles tiveram o indispensável e o adequado para suas necessidades. E isso não é ser pobre? Pergunto para você, claro que não. Deus não fez aqueles montes de seguidores, aqueles discípulos, um monte de pobres, mas pessoas abençoadas e cheias de provisão. E para que nós venhamos a fazer o encerramento, eu pergunto para você, como é que Jesus Cristo se vestia? Quando Jesus Cristo foi crucificado, suas roupas estavam suficientemente boas para os soldados dividirem entre si e sortearem o seu manto. João capítulo 19, versículos 23 ao 24. Iriam os soldados romanos sortear os trapos rasgados de um mendigo ou as roupas gastas e surradas de um homem pobre? É claro que não. Jesus era pobre ou era próspero? Essa continua sendo a nossa pergunta. Voltemos à nossa pergunta original. Acredito que a Bíblia aborda esse assunto detalhadamente e nos oferece uma resposta clara e incontestável. Com base nos versículos analisados nesta preleção, você acha que Jesus combina com a definição da palavra pobre? Em outras palavras, você acha que Jesus era um indigente? Pobre, necessitado, destituído de bens materiais, frágil, desprezado, digno de pena ou compaixão, inferior, insuficiente, incapaz de se manter? Claro que não. Por outro lado, consideremos a definição da palavra próspero. Caracterizado por sucesso financeiro, em boa situação financeira, abastado, propício, favorável, vigoroso, bem-sucedido, saudável e feliz. Quais definições melhor descrevem o Jesus bíblico? Vamos rever as informações que temos de Cristo na palavra de Deus e fechar essa pregação. Quando criança, Jesus recebeu de presente incenso, ouro e mirra. Ele tinha muitos companheiros que davam suporte financeiro constante ao seu ministério. A Bíblia indica que o Salvador tinha residência. Quando necessário, o poder miraculoso de Deus operava por intermédio de Jesus para que suas necessidades e a de seus discípulos fossem preenchidas. A Bíblia indica que o ministério de Jesus dava assistência regular aos pobres. O mestre tinha um tesouro que, com frequência, desviava dinheiro dos fundos a ele confiados, e isso acontecia quando Judas colocava a mão ali no tesouro que ele guardava. Jesus distinguia-se dos pobres. O Messias não se abalou nem um pouco quando ungiram seus pés com um perfume que havia custado o salário de um ano. O testemunho de Jesus aos seus discípulos, ao término de seu ministério terreno, foi de que nada lhes havia faltado. Quando Jesus foi crucificado, suas roupas estavam boas o bastante para que os soldados as sorteassem entre si. Creio que esses fatos bíblicos são provas incontestáveis de que Jesus não era pobre, mas um homem próspero. Agora, não insinuo que ele tenha vivido de maneira extravagante e luxuosa. Isso não teria sido prático para ele. Mas Jesus não passou necessidade durante sua vida na terra e estava apto a fazer o que Deus lhes pedisse. A prosperidade de Jesus não nos deveria surpreender. A antiga aliança prometia prosperidade para aqueles que caminhassem segundo a vontade de Deus, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9, Josué, capítulo 1, versículo 7, 1 Reis, capítulo 2, versículos 3, 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 13, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 e 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, Jó, capítulo 36, versículo 11 e Neemias, capítulo 1, versículos 1. E para fechar, Salmos 1, versículos do 1 ao 3. Vocês acham que Jesus preencheu o requisito de andar segundo a vontade de Deus? É claro que sim. Ele declarou em João, capítulo 6, versículos 38,
porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vocês acham que Deus manteve a sua palavra e abençoou Jesus porque ele seguia a vontade do Pai? Perfeitamente. Em Números capítulo 23, versículos 19, é dito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Jesus não era pobre. Ele andou em prosperidade conforme a aliança de Deus com Abraão. Que Deus abençoe a todos vocês. Na próxima palestra vamos falar sobre o propósito da prosperidade. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui a locução das mensagens de Kenneth Hagin. Nós estamos trazendo aqui toda uma série de mensagens, o toque de Midas. Que Deus abençoe vocês. Você que chegou até o final do vídeo, obrigado pela companhia. Dê o seu like para abençoar esse canal, compartilhe com outras pessoas e abençoe com a sua melhor oferta. Seja próspero, seja uma pessoa que planta para que você venha a colher em nome de Jesus. Você pode fazer isso através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Fique com Deus, sucesso na sua caminhada.